Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos, trazendo mais um review de placa-mãe, dessa vez uma placa-mãe para montar um processador Intel. Olha aqui a TUF H310 Plus Gaming BR. Por que BR? Porque essa placa-mãe é fabricada aqui no Brasil. É uma placa-mãe com muita qualidade para você montar um... Não é para montar um i9 essa placa, essa é uma placa de entrada. Embora na relação de processadores permitidos, eu vou passar aí a lista para vocês darem uma olhada, está um processador como esse, um Core i9 9900K, esse K quer dizer que é um processador desbloqueado. Eu não recomendo essa placa para esse tipo de processador. Primeiro porque você não vai conseguir fazer um overclock num processador desbloqueado com final K numa placa-mãe H310. A Intel só permite isso nas placas top de linha aí, Z390. Então, Leandro, para que eu vou usar essa placa? Você vai usar essa placa para montar, por exemplo, com um processador como esse. Um i3 9100F, um modelo de i5 que não tem o final K. Nesse caso aqui, o F quer dizer que esse processador i3 não tem vídeo integrado. Então, você quer montar um i3, você quer montar um i5, você quer montar até um i7 que não tem o final K. É uma placa-mãe interessante aí com um custo bem legal, uma placa de entrada e uma excelente qualidade. Eu não recomendo para os processadores mais fortes, principalmente porque ela tem um VRM sem dissipação de calor. Ou seja, o que vai acontecer se você colocar um processador muito forte, um i9 lá do topo? Você vai ter um aquecimento nesse VRM e, consequentemente, a placa-mãe automaticamente vai baixar o desempenho do processador para refrigerar, para esfriar, para perder calor nos VRM. Então eu recomendo essa placa aí para montar um PC de entrada ou até mesmo um PC intermediário, uma placa com uma boa construção. Vem comigo aqui conhecer todos os detalhes da TUF H310M. Bom, então vamos lá aqui conhecer as principais características da placa-mãe da ASUS aqui para Intel H310M Plus Game BR, uma placa-mãe TUF aqui. Ela tem alguns selos de indicação aqui do The Hardware Show, Adrenaline e recomendado aqui pelo Clube do Hardware. Já vem aqui na caixa a informação que ela já vem com a BIOS atualizada aqui para a 9ª geração. Algumas informações aqui, HDMI, Aura Sync. Vamos dar uma olhada aqui na parte de trás da caixa. É uma placa-mãe produzida aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, por isso Game BR. E vem falando aqui algumas informações, algumas características da placa, aqui inclusive os componentes TUF aí que, segundo a ASUS, são mais resistentes aí de nível militar. Vamos aqui ver o que vem dentro da caixa. Então, dentro da caixa aqui vem um espelho simples. 2 cabos SATA para você ligar seus HDs e SSDs. Um CD aqui com manual e driver, você pode baixar aqui também direto do site do fabricante. Um saquinho com parafuso e a rosca para você instalar o SSD NVMe M2 lá, ou M2 SATA na placa-mãe. Um conjunto de adesivos aqui gamers da TUF aqui para você colar na bateria, que é algo bem legal, dá um visual diferente aí na placa. Um guia rápido, não dá nem para chamar de manual, mas vem aí um guia rápido para instalação do cooler box, do processador, das memórias, painel frontal e demais informações aí. E um certificado aqui de confiabilidade TUF aqui, que é aquilo que eu falei lá no início, ó, TUF LanGuard, que é uma tecnologia aqui para proteger a sua rede, os capacitores que tem teste de choque térmico, teste de resistência à umidade, teste de pulverização salina, teste de soldagem, teste de banho de solda, teste de vibração, teste de choque mecânico. Os chokers aqui com teste de vibração e teste de ciclo de temperatura. E os MOSFETs aqui, que é a parte mais importante do VRM, que tem teste de choque térmico, teste de vibração e teste mecânico aí, para garantir uma durabilidade maior aí para o seu investimento na placa-mãe. Bem interessante aí, certificadozinho de confiabilidade da placa TUF. E agora sim a estrela aqui, a placa-mãe, que vem envolvida aqui numa embalagem antistática da ASUS. Deixa eu retirar. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês reparam na placa-mãe é que ela é bem pequena, é bem compacta, ela é micro ATX 22.6 cm por 20,8, então cabe num gabinete, num case compacto aí. Já vem um TUF Game aqui, que acende com RGB aí para dar um charme na máquina, e a placa tem um recorte aqui, ó, que é bem diferente aqui no PCB.
Você vai ver o dissipador aqui do chipset, modesto, mas presente aqui com esse logo. A placa tem grafismos aí em cinza e um amarelo meio alaranjado, muito bonito. Vamos começar aqui pelo socket. É um socket LGA 1151 para instalar a 8ª e a 9ª geração de processadores Intel. Aqui no meu caso, eu já falei para vocês, vou usar um i3 aqui de 9ª geração 9100F. Você vai ver a parte do VRM aqui sem nenhum dissipador de calor, então você vai ver aqui os MOSFETs, as bobinas e os capacitores aqui sem dissipação térmica, mas é uma placa de entrada, no mínimo comum isso. Você vai ver aqui 2 bancos apenas para memória, é aquele banco de memória que esse lado aqui é fixo e você só abre aqui do outro lado. Eu posso colocar 2 módulos de 16 GB, totalizando 32 GB de memória, que é o mais do que suficiente para uma máquina de entrada. Aqui você vai encontrar um slot M.2 aqui para você colocar tanto o M2 SATA quanto o M2 NVMe, até 20 gigabits por segundo, que é o limite desse barramento. Você vai ver aqui que eu posso usar até um 2280, eu tenho posições aqui para os parafusos de M2 menor aqui, 2260 e 2242, embora o comum aqui, o padrão de mercado é o 2280, ou seja, usar o parafuso até aqui. Vamos ver um slot PCI Express 16X aqui para você colocar a placa de vídeo. E dá para ver que esse slot tem um reforço, tem aquela chapa metálica para aguentar placas de vídeo mais pesadas. Isso é bem interessante aí para não deformar e não estragar a placa-mãe ao longo do tempo. Mais 2 slots PCI Express 1X, a bateria aqui 2032 clássica. Já vamos aproveitar aqui e falar das portas SATAs para você ligar SSD SATA comum, aquele que você vai ligar com o cabo. Tem 3 portas SATA aqui e mais uma aqui separada. Então, ao todo, 4 portas SATAs. Vamos falar aqui das conexões aqui na parte de trás da placa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, tem conexão para teclado e mouse PS2. Se você quiser usar ela numa empresa, aí é bem comum usar esse tipo de mouse e teclado. Uma saída para vídeo integrado, se você for usar vídeo integrado, aqui não é o meu caso, mas você tem aqui uma VGA. É bem interessante para quem vai aproveitar um monitor antigo aí, um monitor desse tipo empresarial. E também uma HDMI aqui, para você ligar ou na TV ou no monitor mais moderno. Portas USB 3.0 aqui. Portas USB 2.0 eu tenho 4. Então são 4, 5, 6 portas USB aqui na parte de trás. Uma placa de rede de 1000 megabits. É uma placa de rede da Intel com aquela tecnologia Tough Guard. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um chip bem aqui para fazer toda a proteção aí da conexão de rede com a placa-mãe, que é uma tecnologia proprietária da ASUS, comum nessas placas Tough, também está nessa daqui de entrada. Aqui nós vamos ver os conectores para áudio básico aqui, né? Um para microfone e 2 para caixinha de som. Já aproveitando para falar do áudio aqui, no cantinho da placa-mãe você vê que aquele áudio destacado, que é separado da placa-mãe para não ter interferência, e os capacitores aqui japoneses para ter uma qualidade melhor de áudio. O chip de áudio é o comum Realtek ALC 887. Então estão aí todas as possibilidades aí de encaixe na parte de trás da placa-mãe. Já aproveitando aqui agora para ver quais são as conexões que eu tenho de alimentação aqui. ATX 24 pinos e mais um conector de 8 aqui na parte de cima. Então você vai precisar de uma fonte aí 24 pinos e tem um CPU 8 pinos, isso é comum hoje em dia. Deixa eu aproveitar aqui agora e mostrar para vocês todas as conexões que eu tenho aqui na placa-mãe. Vou começar aqui pela parte de cima aqui no cantinho. Então você tem um conector aqui, um header de 12 volts para você ligar aqui uma fita LED RGB, um fan RGB. Ah, Leandro, eu preciso ligar mais de um componente RGB aqui nesse 12 volts. É só comprar um cabo daqueles Y, né, um chicote, e aí você pode transformar uma saída dessa aqui em 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar uma imagem para vocês darem uma olhada. É compatível com a tecnologia da ASUS AuraSync, né? Aqui você vai ver o conector de 8 pinos aqui para você instalar o cabo que vem da fonte CPU para alimentar aqui o processador. Vamos continuar aqui. Essa parte aqui Tough Gaming, que vai ficar iluminado em RGB. É discreto, mas dá um charme todo especial. Continuando aqui uma porta SATA para você ligar aqui HD ou SSD. Aí tem um recorte da placa-mãe. Aqui o painel frontal. Vem marcado aqui na parte de baixo
Bem fácil de ligar. O painel frontal aqui é aquele padrãozão. Aqui na parte de cima um speaker, mais 3 portas USB aqui. O Clear CMOS para você, se configurou alguma coisa errada na BIOS aqui, voltar ao padrão. Basta encostar a chave de fenda aqui nesses 2 pinos. Uma USB frontal 3.0 aqui para você ligar no seu gabinete. Tem mais 2 portas USB lá no gabinete. Aqui uma USB 2.0 para ter mais 2 USB lá em cima 2.0. Aqui uma porta COM. Acho que ninguém mais usa isso hoje em dia. Tá aqui, COM. E aqui para você ligar o áudio frontal lá do seu gabinete, para ter microfone e caixinha de som na parte de cima do gabinete. Ainda aqui na placa-mãe nós vamos encontrar aqui um chafã para você ligar uma fan pro gabinete. E aqui CPU fan para você ligar o cooler aqui do processador. Aqui na parte de trás, vamos dar uma olhada aqui, ó, tem um selinho produzido na Zona Franca de Manaus. Falando do socket aqui, o LGA 1151, você não deve remover essa proteção de plástico aqui até você instalar o processador aqui, porque é muito delicado. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso daí e vou deixar aí nos cards. Eu vou abrir aqui, basta puxar para o lado e para cima. E você vai ver que é bem delicada essa parte do socket aqui. Muito cuidado para não entortar ou amassar os pinos aqui na placa-mãe. Falando aqui dos VRM, é uma placa de entrada para você usar, na minha opinião, aí para o i3, um i5, daqueles modelos não CAL, ou seja, que você não vai fazer overclock. E é um VRM bem robusto, com componentes de muito boa qualidade. E tem 4 fases aqui para o processador, que é essa parte aqui. E mais uma fase aqui para vídeo integrado. E você vai ver mais um VRM aqui. Esse daqui é o VRM da memória para alimentar aqui os seus 2 módulos de memória RAM. Bom, agora que você já viu os detalhes aí, vamos dar uma olhada aí como é que é o setup dessa placa. Vem comigo. Então a máquina ligou aqui pela primeira vez. Eu vou ficar apertando Delete ou F2 para entrar no setup, conforme vocês podem ver aí nessa tela. Então entrei no setup da ASUS aqui pela primeira vez. Como vocês podem ver, um setup com uma cara bem simples. Eu posso usar o mouse aqui, o que é bem interessante. Ele mostra para mim aqui a data e o horário. Aqui o UEFI BIOS Utility Easy Mode. Ele mostra para mim o idioma aqui em inglês. Você pode clicar aqui e escolher um outro idioma qualquer. Não tem português, pelo menos não nessa versão que eu estou aqui. Aqui você pode ligar ou desligar o Aura Sync, que é aquele efeito RGB que você tem lá na placa que fica brilhando lá, Tough Game. Então vou colocar aqui Off, por exemplo, e eu desligo o efeito, logicamente assim que eu apertar F10. Vou deixar ligado aqui no meu caso. Ele mostra aqui para mim a temperatura do processador, 38 graus aqui com Cooler Box. A tensão aplicada no processador, que é a voltagem, 1.232 volts. A temperatura da placa-mãe, ele mostra para mim que eu estou com SSD SATA da Adata. E aqui um par de memória Gale de 8 GB, mas nota, o XMP está desabilitado. Então a memória está trabalhando a 2133 MHz. Se você quiser habilitar o XMP, basta clicar aqui e escolher Profile 1. E ele já vai configurar para esse perfil aqui de 3000 MHz aqui, com os times 16, 18, 18, 36 a 135 volts. Ele mostra aqui para mim a rotação do fan principal. O fan do chassi no momento não está conectado, não tem nenhuma ventoinha ligada, e mostra para mim a curva do fan aqui, ou seja, com qual temperatura ele vai começar a girar com maior RPM aqui. Vou clicar aqui em Keyfan Control e eu posso mudar essa configuração aqui. Eu tenho a configuração silencioso, o modo turbo e o modo a toda velocidade. Nota que eu cliquei aqui a toda velocidade, a ventoinha já disparou lá 100%. Vou deixar aqui no modo padrão. Vou dar um ESC aqui para voltar. Eu também posso fazer essa configuração aqui de curva de fan no software da ASUS. Ele mostra para mim aqui a sequência de boot da máquina. Por exemplo, se eu for instalar um Windows nessa máquina zerada, que eu vou escolher aqui o FI Kingston, aqui, que é o meu pendrive. Eu já conectei o pendrive com o instalador do Windows aqui, por isso que ele apareceu aqui na minha lista. Então tá aqui o setup básico aqui no modo Easy, no modo fácil. Se você quiser vir para o modo avançado, aqui na parte de baixo, ó, você tem aqui F10 para sair e salvar essas configurações que eu alterei aqui. E tem aqui o modo avançado. Vou clicar aqui no modo avançado ou apertar F7. E aí você tem aquele setup com mais conteúdo aqui para você configurar itens específicos. Tem aqui
a configuração favorita aqui, onde você, por exemplo, pode fazer um overclock da memória RAM. Setar aqui toda a configuração de forma manual. Aqui em principal você vai ver todas as informações, inclusive a versão da BIOS aqui 2601. Depois eu vou ver se tem atualização aqui, a gente faz um vídeo atualizando essa BIOS. Aqui a parte de idioma. Vou vir aqui para esse outro menu aqui, onde você vê que eu já ativei o XMP. Aqui em Advanced você tem todas as configurações aqui para NVMe, para o slot M2, para rede, USB, periféricos on-board. Aqui se você quer, por exemplo, desligar o áudio ou algo do tipo. Aqui em monitor você consegue monitorar tudo que está acontecendo em relação à temperatura da placa-mãe, do processador, a velocidade do fan aqui. Eu mostrei lá no modo fácil, você pode configurar por aqui também ou clicar aqui no QFan, conforme eu já mostrei. As configurações de boot, qual é? Aqui no caso tá para bootar pelo HD que está na porta SATA, mas você pode escolher, por exemplo, o pendrive primeiro aqui para fazer a instalação do sistema. Aqui em ferramentas você ainda tem um utilitário aqui, ASUS ZZ Flash, para fazer a atualização da BIOS via internet ou via pendrive aqui. Ainda tem uma informação aqui, ó, ASUS SPD, para você ter informações da memória RAM. E aqui por último sair, você pode escolher aqui carregar o padrão aqui para voltar ao padrão de fábrica, salvar as configurações e reiniciar, ou descartar tudo que você alterou aqui. No meu caso eu vou salvar, é a mesma coisa de apertar o F10. Se eu quiser voltar para o modo fácil, eu clico aqui embaixo em Easy Mode. E tá aí uma BIOS da ASUS, sempre uma BIOS confiável, repleta de recursos. Deixa eu apertar aqui F10 para salvar minhas configurações. Ele mostra aqui para mim tudo que eu alterei na BIOS, eu vou dar um OK. E tá aí a BIOS da ASUS, uma BIOS bem tranquila para trabalhar. Bom, então tá aí mais uma opção bem interessante para quem quer montar um PC Intel de entrada ou intermediário, que é a TUF H310M. Na minha opinião, é uma placa bem interessante, num custo-benefício bem legal. E eu vou montar um PC completo, fica comigo aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que em breve vem a montagem completa desse PC aí, usando a TUF com Core i3, e tem novidade no canal sempre, então não esquece de ativar o sininho. Bom, e coloca aí nos comentários se você tem um PC, qual é a placa-mãe que você está usando, se esse PC é Intel ou AMD, posta aí embaixo nos comentários. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. Professor Ramos, compartilhando conhecimento.